E existe também, tá, uma outra maneira de se fazer ou se gerar as checagens, os relatórios das checagens através do report, que é dentro da própria Tab Checking, tá? Então, na Tab Checking, se você quiser gerar um relatório geral, você pode clicar em Report aqui. Este report, ele é diferente do gerado por comunicação, porque esse report ele não é visual, ele tem as listagens dos itens com os problemas que foram encontrados, mas ele não possui ilustração, a não ser que você gere as ilustrações, tá? Então, lembrando esse ponto, né? Como é que se gera a ilustração? Nós vimos na aula passada isso. Você pode simplesmente clicar aqui, né? E clicar com o botão direito do mouse, né? Aqui embaixo, nas alocações dos problemas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma listagem de alguns itens de problemas. Eu posso clicar aqui, clico com o botão direito do mouse, dou um Add Slide. O que está nessa vista aqui, né? O que está sendo mostrado na vista 3D é o que vai ser colocado para mim no slide que eu vou colocar, que eu vou gerar. Então, esse item, se eu gerar um slide aqui, certo? Ele vai aparecer quando ele listar esse problema no relatório, mesmo relatório global, que é esse relatório, ele vai mostrar esta imagem porque eu gerei uma imagem. Caso contrário, ele não gera nenhuma imagem, ok? Então, de novo, eu clicando no report, eu tenho aqui o relatório que nós chamamos de relatório geral de checagens, tá? Em que eu posso pedir para ele listar para mim. O que ele vai listar para mim nesse relatório geral de checagens? Problemas críticos, moderados, baixos. Vocês lembram dos graus de severidade das ocorrências? As ocorrências são distribuídas em 3 níveis de severidade, como nós já vimos na última aula. Você pode usar como uma filtragem aqui do que vai ser colocado no teu relatório. Tá? Essa é uma oportunidade boa, por exemplo, para você também dizer se você quer colocar os itens rejeitados somente ou os itens aceitos. Tá? Lembrando que os aceitos, né, você também faz a checagem de rejeitados e aceitos, né, você determina na hora que você gera a análise aqui dele. Tá? Por exemplo, esses problemas aqui, de baixa grau de severidade, eu posso considerar eles como aceitos, usando o botão direito do mouse e marcando aqui como aceitos. Tá? Se eu colocar aqui como aceito esse problema, tá? Ele fica marcado com verdinho aqui, tá vendo? Indicando que eu chequei esse problema, verifiquei e considero esse problema como um item de menor importância ou que não é necessário ser analisado, discutido. Rejeitados, você pode fazer a mesma coisa. Você pode fazer isso associado à criação do slide. Então você pode criar o slide no relatório de comunicação, ok? Colocar comentários e já aproveitar e colocar ele como aceito ou rejeitado. A situação default de qualquer ocorrência é rejeitado. Ok? Alguma dúvida? Então, prosseguindo aqui. Eu vou gerar o relatório global, como eu tinha mencionado para vocês, clicando aqui, tá? E vou dizer que eu quero que ele me liste somente os itens de moderada e crítica, situações moderadas e críticas, tá certo? Baixa severidade, não vai ser listado. Vou listar apenas os rejeitados, os problemas de fato que têm que ser analisados, as ocorrências, né, que devem ser verificadas. Tá? E eu vou pedir para ele gerar em PDF, RTF ou Excel. Né? Posso pedir para ele gerar nesses 3 formatos. Eu vou pedir para ele gerar o PDF para a gente. Okay?
A qualidade das imagens que eventualmente existam, caso eu tenha slides, né, para verificar, eu posso pedir para eles colocarem essas imagens em alta, média ou baixa, ok? Vou gerar o relatório, Save Report. Quando eu clico em Save Report, eu digo aqui qual que é o nome do arquivo que vai ser salvo. Né? Eu vou salvar aqui no meu desktop mesmo. Melhor ainda, eu vou colocar aqui no Dropbox. Vou listar no Dropbox para vocês, porque daí vocês vão poder também, se quiser acessar aí, tá? Arquivos de apoio, está dentro de imagens e arquivos de apoio. Eu vou gerar como Clinic X regras R2, tá? Vou colocar como relatório geral. Ele está gerando o relatório. Esse relatório, tá, pessoal, ele costuma ser normalmente um relatório bastante extenso, tá? Relatório grande. Vocês estão vendo este relatório que ele gerou aqui, né? Esse relatório, deixa eu voltar aqui. Esse relatório é o relatório global que eu mencionei, tá? Ele lista para você. Você vê que ele é um arquivo, como eu disse, é um relatório bem extenso normalmente, tá? Ele tem claro, depende da quantidade de regras que você rodou, né? E quantas ocorrências tem no seu problema, no seu modelo. Mas ele gera normalmente várias páginas. Você vê que ele tem 143 páginas, tá? E aqui ele gera um índice do lado para você poder checar. Aqui são problemas, exemplos de modelos de checagens de qualidade que foram rodados e foram achados alguns itens. Se você clicar no item aqui, ele te mostra, tá? Quais são os problemas que foram encontrados, tá? E lista para você esses problemas. Esses textos aqui que vocês estão vendo, tá? Que estão em inglês, também, né? Na versão em português, que eu já mencionei para vocês, que nós estamos finalizando aí, existe todo esse texto que é gerado em português, tá? Então você não precisa se preocupar com isso. Mas de qualquer forma, você tem aqui todos os itens, como está sendo mostrado. Ele lista para você cada situação que aconteceu, o que está acontecendo item a item, tá? Você vê que ele não coloca imagens, ilustrações, tá? Ele vai listar tudo que ele encontrou, tudo que aconteceu no modelo, ele vai estar listando para você, tá? Agora, cabe a você decidir o que é grau de severidade, aprovado, não aprovado, e você tem que passar item por item, tá? Por isso é interessante tentar rodar as checagens de uma forma gradual, tá? Evitar se rodar checagens aí com muitos relatórios, não é aconselhável, tá? Tudo ao mesmo tempo, né? Porque você vai gerar coisas muito extensas, o trabalho acaba sendo um trabalho muito extenso aí, né? Muito bem. Continuando então, nós temos aqui a divisão dos relatórios das checagens que foram rodadas, tá? E muitos dessas checagens, tá? Em alguns casos, nas regras de checagem, como nós vimos, tá? Ele faz uso, o Solibre, de um mecanismo para filtragem, determinação do que deve ser checado, analisado, tá? Isto acontece em várias situações de checagens, né? Propriedades dos espaços, por exemplo. Vamos ver se eu encontro um caso aqui para mostrar para vocês. Aqui está. Esta é uma checagem, tá? Nós vamos entrar em um pouco mais de detalhes sobre checagens na aula de hoje e na próxima aula também, tá? Em que nós falaremos também sobre extração de quantitativos, Information Takeoff.
tá? Do Solibri. Mas aqui eu queria destacar para vocês um ponto muito importante das checagens nas regras, tá? Nesta regra, é um exemplo, eu estou ilustrando para vocês a aplicação disso, tá? É utilizado esse mecanismo que eu falei para vocês de determinação de quais são os itens que devem ser checados, analisados ou considerados, tá? Para uma determinada checagem. Esse mecanismo se chama classificação. Classificação. Classificação, você determina as classificações. Vou sair da regra e mostrar aqui rapidamente. As classificações são determinadas numa janela, que é essa janela chamada aqui Classification, tá vendo? Né? Normalmente, essa janela já carrega por default, ela carrega aberta dentro do Information Takeoff, dos relatórios quantitativos. Certo? Mas você pode, claro, colocar dentro da Tab Checking, se você quiser. Né? Se eu quiser adicionar aqui na Tab Checking, eu tenho como fazer isso também. Né? Apenas relembrando uma coisa que já foi passado para vocês em aula, né? Você pode clicar aqui, ó. Eu vou abrir a janela classificação, Classification, e vou adicionar ela na minha listinha de janelas abertas aqui. Aí ele aparece aqui também. Tá? É uma forma de se modificar, né, o layout e interface do Solibri para uma determinada aplicação. Bom, as classificações, como eu falei para vocês, são mecanismos de busca, de seleção, vamos dizer assim, de filtragem, tá, dos componentes do modelo para que você possa aplicar eles nas regras. Nem todas as regras utilizam classificação, tá? A classificação é usada por algumas regras, tá? Mas vamos pegar uns exemplos. Vamos pegar um exemplo aqui clássico de uso de classificação para vocês entenderem bem. Essa regra aqui, análise de rota de fuga. Eu vou pegar ela e vou abrir os parâmetros. Vocês estão vendo que nos parâmetros dessa regra, tá? Que, aliás, que ela faz o quê? Basicamente, ela checa qual que é a distância para a chegada do espaço até a chegada de uma porta de saída da edificação. Tá? Ele busca a distância mais curta até uma porta de saída. E você aplica uma regra a isso. Isso aí tem uma aplicação, claro, principalmente aí, né, no caso de situações de emergência, evacuação de ambientes, situações de emergência. Né? É uma regra muito utilizada em projetos e análises aí pelos bombeiros, normalmente, né? Numa análise de um projeto. Mas, enfim, você tem aqui, pode ser usado para outras aplicações. Esta regra, ela seleciona qual é o espaço, tá? Requisitos gerais, e qual é o espaço que vai seguir uma determinada distância mínima. Para cada tipo de espaço, se você quiser, você pode ter uma regra de distância mínima diferenciada. Tá? Isto você pode fazer através da classificação do espaço. Ok? Então, aqui, ele pergunta para você, em primeiro lugar, qual é o sistema de classificação que você está usando para classificar os teus espaços. Tá? Aqui, ele mostra para você quais as classificações carregadas. Eu vou dizer que eu estou usando o Space Usage, que é o default. Esse Space Usage, o que ele é? Ele é o nome de uma classificação. Através dele, se eu quiser, eu posso dizer para ele que eu quero uma distância mínima diferente para diferentes tipos de espaços, usando essa tabela embaixo, aqui, ó. Aqui vocês estão vendo que ele colocou asterisco, quer dizer o quê? Que qualquer classificação de espaço para qualquer espaço do meu projeto, utilize a distância mínima recomendada, tá? E você pode definir para ele qual é a distância que você deseja, tá? Você pode
mudar aqui e falar assim, eu quero colocar para uma classificação diferente, tá certo? Então eu posso clicar aqui nesses 3 pontinhos, tá vendo? E ele vai me mostrar todas as classificações que estão disponíveis de espaço dentro dessa classificação Space Usage. Esses nomes que vocês estão vendo aqui, pessoal, são nomes definidos na classificação Space Usage. Então lá se define quais as classificações e aqui você diz qual é a distância mínima para cada tipo de classificação. Tá vendo que existe a classificação laboratório, né? Circulação, espaço, finalidade educacional, certo? Área técnica, área de armazenagem e assim por diante. Cada espaço, né, tem uma classificação. Essas classificações são definidas dentro da classificação Space Usage. É o que está sendo usado para poder criar essa tabela. Ficou claro para vocês o que a classificação faz aqui nessa regra? Mesmo? Então vamos lá. Vou fazer assim. Eu vou fechar aqui e vou entrar nas classificações aqui. Tá vendo que tem uma classificação, justamente a classificação que foi falada para vocês aqui, Space Usage, uso do espaço, ok? Essa classificação está aqui, ó. Ela foi carregada, está aqui disponível, que é a usada pela análise de rota de fuga. Eu vou selecionar aqui os parâmetros dela, vou entrar nos settings, parâmetros, tá? Eu posso fazer isso também clicando aqui, clicando nesse botãozinho aqui em cima. Aqui são os ajustes dessa classificação. Ok? Vamos entender como que funciona. Aqui que foi criado, tá? Nessa janela que você cria quais são as classificações usadas. O nome da classificação, né? Dessa categoria de classificação é Space Usage, uso do espaço. Ok? Utilização, né, do espaço. Você tem aqui os nomes das classificações. Tá? É aqui que estão os nomes: circulação, educacional, tá? Elevador, áreas totais e assim por diante, né? Escritórios. Você pode criar novos nomes. Poderia clicar aqui e criar um nome que eu quiser, por exemplo, tá? Por exemplo, chamar de outros espaços, tá? E aí eu posso dizer aqui do lado qual é a cor que eu quero que essa classificação, né, quando definida aqui, ela vai ter, né, qual cor, tá? Eu posso definir isso, tá? Se eu quiser, clicando 2 vezes, dizendo qual é a cor, nível de transparência, se eu quiser que fique aquele objeto de espaço, né, normalmente é interessante você colocar ele transparente, porque ele tem outros elementos dentro do espaço, claro. Então você pode dar essa opção aqui. Certo? Muito bem. O que vai dentro de cada classificação? É aqui que entra a definição da regra de classificação, que eu defino para ele aqui. Regras de classificação. Eu digo para ele, você vai incluir o que nessas regras? Qualquer componente espaço, tá? Você vê, aqui, essa primeira linha diz o quê? Que qualquer componente de espaço, de qualquer tipo, tá? Em qualquer camada, asterisco quer dizer isso, cujo nome seja aquário, vai para a área educacional e vai ser classificado como um espaço educacional. Aqui vocês estão vendo que são vários tipos diferentes, ou vários nomes diferentes, que ele coloca dentro da categoria Office, ou seja, né, escritório. Se tiver Building Manager Office, tá? Na verdade, ele poderia substituir praticamente tudo isso aqui, que vocês estão vendo, por uma linha que seria assim, olha. Qualquer espaço, qualquer tipo, qualquer camada que contenha
office no seu nome. Vai ser considerado o quê? Classificação, office ou escritório. Então, dessa forma, você consegue pré-selecionar, pré-definir, ok? Quais são os usos por classificação? Isso pode ser utilizado para várias aplicações, como nós vamos ver para frente, tá? A classificação é muito importante, o conhecimento dela, porque senão vocês não conseguem usar boa parte das regras do Solibri, tá? Por isso que é importante entender esse conceito, ok? Se você clicar aqui em Unclassified Components, ele vai listar para você todos os espaços, pessoal, olha lá, que não estão sendo classificados, porque eles não estão se enquadrando em nenhuma dessas regras. Nenhuma dessas regras que vocês estão vendo aqui enquadra esses espaços. Portanto, se eu quisesse, eu poderia, né, listar todos esses espaços, por exemplo, e colocar eles, tá, dentro de uma categoria, de uma classificação, que é a classificação outros, por exemplo, e deu um OK. Ele pegou todos esses espaços que não estavam classificados e colocou na categoria outros. Vocês estão vendo aqui? Foi o que eu fiz agora. Bom, continuando então. Observa que tem, às vezes, pode existir algum tipo de conflito, tá, pessoal? A partir de uma regra, você diz assim, coloca esse elemento como, vamos supor, tá? Como office, escritório. Se ele bater nesse nome aqui, ele vai entrar como escritório. Certo? Mas pode acontecer do mesmo espaço, por algum motivo, às vezes pela camada que ele se encontra, pelo tipo, ou mesmo pelo nome, ele também pode ser enquadrado como um outro tipo de espaço, uma outra classificação. Tá? Vamos supor que a palavra-chave manager aqui coloque ele como administrativo, um espaço, por exemplo, de gerência, de administração ou coisa do tipo. Tá? Então, quando você tem esses conflitos, quem vai resolver a situação? Aqui embaixo. Tá? Você pode dizer para ele classificar a partir da primeira checagem. Então, o primeiro item que ele achar na listagem, bateu numa classificação, é o que vai valer. Se você colocar best match, quer dizer, ele vai verificar qual que atende melhor a categoria de classificação. E vai, a partir dessa decisão, que ele vai decidir se esse espaço é, por exemplo, um escritório ou é um outro tipo de espaço. Voltando à nossa regra de análise de rota de fuga, que estava usando as classificações. A classificação, né, como nós já vimos, o uso do espaço, tá certo? Foi utilizado para classificar qual é o tipo de espaço e a distância, né? Dentro daquele item. Tá? Observa uma coisa importante, pessoal. Dentro das classificações, quando eu clico aqui, ele mostra visualmente, ele te dá uma dica visual aqui, né? Você consegue visualizar aqui o que está sendo enquadrado como aquele elemento de espaço, por exemplo, dentro daquela classificação. Então, por exemplo, a classificação Space Usage. Se eu quiser visualizar todos os meus espaços de circulação, basta eu clicar aqui. Tá vendo? Ele mostra com a cor que foi previamente definida quais são os espaços considerados como espaços de circulação. Observe que recepção também foi incluído nessa categoria de circulação. Corredores e assim por diante. Se eu clicar em escritórios,
Office, ele me mostra todos os espaços considerados como escritórios. Storage, área técnica e assim por diante. Tá? Então, quer dizer, você consegue visualmente identificar, né, se tem alguma coisa que está acontecendo ou não está sendo classificado, algum espaço, tá, específico. Voltando nessa regra de rota de fuga, né, observem que você lá embaixo, tá? Depois nós vamos explicar direito o funcionamento da regra, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem aqui o uso da classificação, a metodologia de classificação. Essa regra eu escolhi ela porque ela usa a classificação em 2 pontos. Na determinação do espaço para a distância mínima e aqui embaixo, vocês estão vendo aqui embaixo que define qual que é a porta de saída? Como que o Solibri vai saber qual é a porta de saída? A partir de uma classificação também. Essa classificação se chama exit, porque, na verdade, é uma classificação criada especificamente para determinar como deve-se interpretar o que é uma porta de saída. O nome da classificação é exit. Vamos ver como é que funciona essa classificação aqui. É essa daqui, em cima. Quando eu clico nela, você vê que ele já mostra no meu modelo todas as portas que estão, né, que foram enquadradas naquela classificação de saídas. Certo? Olha só. A classificação ela funciona como? Vamos ver como que são os parâmetros dela. Basicamente, essa classificação ela define um item específico, um tipo de classificação, um nome de classificação, que é o nome de porta de saída. Tá vendo? Exit door, porta de saída. Certo? Tem uma cor amarela. É assim que ele vai identificar os componentes. Vamos ver como é que funcionam as regras dessa classificação. Componente. Que tipo de componente que vai entrar na definição do item que vai ser enquadrado pela regra? Uma porta. Então, foi definido aqui. Todo componente que seja porta, de qualquer tipo, tá vendo? Que esteja no layer, olha só, paredes externas, external walls. O projetista, tá, o arquiteto que fez, né, o grupo de arquitetos que trabalharam nesse modelo, convencionou, esse grupo acabou convencionando que vai existir um layer chamado paredes externas. Então, essas portas que são colocadas nessas paredes externas, tá, vão entrar nessa lista de classificação e determinação para dizer o que é uma porta de saída. Qualquer nome que tenha essa porta. Tá? Eu poderia clicar aqui e dizer que é uma porta específica. Teria que ser uma porta tipo porta-fogo, alguma porta específica com algum nome. Por exemplo, vamos supor que no meu projeto, tá, eu não usei layers. Eu poderia ter uma linha aqui diferente, tá vendo? Uma outra linha aqui dizendo assim: qualquer porta em qualquer layer cujo nome da porta seja um tipo específico que eu usei para a criação das portas de corta-fogo, por exemplo, portas de saída. Tá? Eu poderia selecionar por aqui, vamos supor. Tá? Isso aqui determinaria que esse tipo de porta, independente de onde estiver, em que layer que tiver, tá? Ela vai ser considerada uma porta de saída. No meu caso, tá? Nós não vamos deixar como estava antes. Eu vou apagar essa linha clicando nesse botãozinho aqui, ó, nesse ícone.
Então ele determinou assim, tá vendo? Também pelo tipo da porta, olha só. Toda porta cujo tipo tenha o nome external no tipo, na nomeação do tipo, tá vendo? Contenha external, e que esteja numa camada de paredes externas, também vai ser considerado uma porta externa, exit door. Esta regra, quando você cria uma regra, né? Qualquer, tá? Qualquer regra que você cria, você pode salvar ela. Ele vai salvar com a extensão classification na pasta de classificações do teu Solibre. Para que você possa reaproveitar isso, ok? Em outros projetos, você não precisa ficar recriando isso, você faz uma vez só. Aliás, muito importante, você pode importar uma planilha de Excel usando esse botão, que contenha essas colunas na planilha. A tua planilha tem que ter essas colunas aqui, ó. Isto é um recurso bem interessante, porque você pode ter uma lista, de repente, numa planilha, um Excel, contendo centenas, tá? Por exemplo, de regras, de nomes diferentes, tipos diferentes, que você quer colocar dentro do Solibre e usar como classificação, por exemplo. Baseado em alguma NBR, por exemplo, para determinar qual é o uso do espaço. Diga-se passagem, né? Existe esse tipo de aplicação. Agora, você pode trabalhar com Solibre também, pessoal, usando Colby, tá? É uma técnica diferente de uso, tá? Colby normalmente acaba sendo mais utilizado quando trabalhamos aí com projetos na parte modelagem buscando gestão de facilities. Tá? Quando se trabalha com gestão de facilities, se usa muito Colby. Tá? Mas o Solibre, normalmente, ele já vai estar ativado aqui com OmniClass. Pessoal, mais alguma dúvida sobre classificação? A parte de classificação aqui? Tá? Só para deixar claro esse ponto, inclusive pegando carona nessa pergunta da Lucimara, pessoal. Quando nós falamos de classificação aqui, veja bem, não estamos dizendo que você está abandonando uma classificação específica e usando outra, não. Aqui quer dizer o seguinte: você está colocando sobre os seus elementos do modelo, você está carregando vários tipos de classificação adicionais. Adicionais, tá vendo? Porque aqui Building Elements, vocês estão vendo? Ele está utilizando, ele já está determinando todos os tipos de elementos a partir dessas classificações aqui, vocês estão vendo? Mas você pode, que é o que nós fizemos, determinar classificações para diferentes tipos de uso do modelo. Nesse caso, classificações buscando a classificação de portas de incêndio, por exemplo, portas de saída, de rotas de saída, etc. Nós vamos estar usando as classificações também na parte de extração de quantitativos, ok? Mais para frente. Muito bem. Então, vamos prosseguir aí. Vamos prosseguir. Vamos começar a falar sobre os tipos diferentes de classificações, tipos diferentes de checagens. Checagens que existem aí no Solibre, tá? O universo é grande de checagens e nós vamos estar falando sobre esses tipos diferentes. Depois nós vamos mostrar como que funciona a parte de criação de uma nova regra, tá? Como que se trabalha com isso. Bom, na verdade a criação de regras o Rule Set Manager, nós estamos definindo na próxima, vai ser na próxima aula, tá? Essa aula nós vamos falar sobre os tipos diferentes de classificações de checagens, de regras. Existem alguns tipos de regras, tá? Que nós consideramos regras que são usadas para finalidades diferentes aí, né? Durante a checagem do modelo, tá? Se eu localizo para vocês aqui, vou mostrar.
Aqui está. Existem regras que são as regras de validação no modelo. Tá? Um tipo de regra muito utilizado. Tá? É o tipo de validação que você valida seu modelo. Tá? Um exemplo, aqui são os exemplos de validação, olha lá. SOL é o código da regra, nós vamos passar por elas agora e vocês vão ver, tá bom? Então eu vou listar para vocês essas regras aqui, olha lá. SOL 1, 202, 21, 76, 230, por exemplo, são algumas regras usadas para validação no modelo. Ok? Estão vendo aqui? SOL 202, 1. Como é que você acha essas regras? A hora que você adiciona uma regra aqui no Solibri, tá? Eu vou criar um conjunto, vou adicionar uma regra aqui na minha checagem. Eu vou clicar aqui nesse botão de abrir, tá? De abrir a regra. E eu vou dizer para ele qual o tipo de regra que eu quero adicionar. Eu vou entrar numa pasta que é essa pasta aqui, regras exemplo, example rules. Isso aqui, pessoal, é um bom lugar para você começar a aprender o uso de regras do Solibri, porque ele pega os templates mais usados e esses códigos que eu falei para vocês aqui, tá, pessoal? SOL1, 202, 21, tá? Esses códigos são, na verdade, templates, gabaritos de criação de regras. O SOL1, tá? Olha lá, ele é uma regra que ele vai checar, é uma regra geral de checagem de intersecção. Ele checa a intersecção de elementos no teu modelo. Tá? Se eu abrir essa regra, vocês verem aqui, por exemplo, a SOL1, tá? Eu vou dar um OK e carregar ela. Você vê que ele traz, dentro desse conjunto de regras, ele traz um mundo, um universo aqui de várias regras que vão checar vários tipos de intersecção. Tá? Essas regras são regras que checam de uma forma, a regra, né, o template 1, ele verifica a intersecção de elementos a partir de parâmetros que você determina para ele. Olha lá. Vamos ver, por exemplo, tá vendo aqui wall intersections? O que faz essa regrinha que está aqui, tá? Nessa categoria? Ele usando esse template, esse mesmo template General Intersection Rule, ele criou uma regra através desses parâmetros para checar intersecção entre dois tipos de componentes. Quais são os componentes? É assim que você define essa regra. Componente 1 são esses aqui. E o 2, esses. Esse interseccionando com esse vai gerar, né, a partir desses parâmetros aqui embaixo, vai gerar para você uma ocorrência que vai ser determinada ou tem que ser checada pelo Solibri. E por você, né, pelo responsável. Olha só. Inclui quem? Parede ou parede cortina. Disciplina. Propriedade. A disciplina vai ser arquitetura. Lembrando, cuidado, né, pessoal? Lembrando, isso é um ponto muito importante. Se tiver uma parede que foi colocada no modelo de estrutural, por exemplo, da parte de estrutura do edifício, tá? Ela não vai ser checada, ela vai ser ignorada por essa regra. Ele está verificando o quê? Os mesmos componentes entre eles. E ele está pedindo para checar o quê? Por duplicações. Componentes que estejam duplicados, quer dizer, exatamente sobrepostos. Tá? Não é que eles se interseccionam, quer dizer que eles estão completamente, né,
não se interseccionando parcialmente, mas totalmente. Isso é o que faz a opção duplicate. Se você quiser colocar alguma exceção a essa checagem de duplicações, você pode criar exceções. Tá? Por exemplo, um duto ou um tubo através de uma parede. Tá? Se você clicar essa opção, ele vai considerar uma exceção. Tá? Ele não vai acusar um duto ou um tubo atravessando uma parede como uma intersecção. E isto passa a ser importante, né? Principalmente, claro, quando você tem elementos hidráulicos, tubulações, etc. Tá? Você tem, claro, que situações, esse tipo de situação. Uma luminária, por exemplo, dentro de um forro suspenso. Tá? Só que você tem que dizer, cada vez que você clica uma opção dessa de exceção, você tem que dizer para ele quem é esse componente. Tá? Você vai ter que clicar aqui e dizer, inclui quem? Componentes, quais componentes? Light fixture, né, que seria luminárias, cuja propriedade, tá? Você dá quantidade, localização, classificação, algum parâmetro específico, tá? Se você deixar em branco, quer dizer o quê? Qualquer propriedade, tá? Qualquer propriedade, desde que seja um light fixture, né? E que faça parte ou que esteja interseccionando com um forro suspenso, né? Eu posso dizer aqui, incluir suspended ceiling. Com qualquer propriedade. O que ele vai fazer aqui para mim? Ele vai dizer que nas minhas intersecções entre elementos, ele vai considerar essa exceção aqui. Essas exceções, tá? Que eu vou definir aqui. Tá? Posso clicar e definir. Aqui no caso, uma laje, né? Posso pedir para ele ignorar que seja dutos ou tubulações que estejam atravessando a laje, desde que atendam essas regras aqui. Então, essas exceções serão consideradas nessa regra a hora que ele rodar e verificar essas intersecções do projeto. Inside, tá vendo? Quer dizer o quê? Que o elemento está completamente dentro de outro. Tá? Então, se ele está completamente envolvido por um outro elemento, ele vai acusar como intersecção ou não. Eu posso dizer que não considere intersecção nesses casos. Ou eu quero que considere. Overlapping em si é a intersecção parcial. A intersecção parcial, né, vai determinado a partir desses parâmetros aqui embaixo, tá? Horizontal ou vertical, que são as tolerâncias. Ele vai ligar essas opções de tolerâncias para você para dizer, olha, permite até 2, aqui no caso, 2,5 cm, tá? Até 2,5 cm de intersecção é aceito. Tolerância. A tolerância pode ser horizontal, vertical, também pode ser volumétrica. Se eu clicar nessa opção aqui, ela vai ser uma tolerância volumétrica. Tá? Aí, o volume de intersecção estando igual, estando acima, aliás, desse número aqui, ele vai acusar como uma intersecção. Caso contrário, ele vai ignorar, for menor. Essas duas opções permitem definir se ele vai considerar componentes de intersecção, no caso de estarem no mesmo sistema ou não. Tá? Então vamos supor, você tem toda a tua tubulação de água fria e você tem uma intersecção de um tubo de água fria com outro tubo de água fria, por exemplo. Tá? Ele vai ignorar. Porque, claro, que pode acontecer e vai acontecer derivações, de repente, na sua tubulação de hidráulica. Né? A parte de água fria, água quente, etc.
Então, dentro do mesmo sistema, tá? Ele vai ignorar. Dentro da mesmo layer, se estiver dentro do mesmo layer e dentro do mesmo modelo, né? Layer e modelo, ok? Quer dizer, o modelo de arquitetura tem um layer chamado, tá? Tubulação, tubos, esgoto, por exemplo, águas pluviais, e você vai querer, na verdade, que isso poderia ser sistema, é claro, mas também pode ser layer. E eu vou te dizer para ele ignorar esses casos. Você pode pedir para ele fazer isso. Ok? Bom, esta regra que você viu aqui, que vocês viram, tá? Ela permite definir, então, a intersecção entre paredes. Da mesma forma, ele repetiu para outras intersecções. Ok? Intersecção, por exemplo, entre complementares, né? Ok? Olha só, uma lista extensa aqui de componentes complementares com colunas e vigas. Ok? É muito importante perceber isso. É importante olhar aqui, pessoal, checar aqui. Tá vendo que ele colocou que ele está acusando intersecções nessa regra aqui? Ele está acusando intersecções de complementares com colunas e vigas da disciplina arquitetura. Se eu falar, não, não quero só arquitetura, tá? Eu quero arquitetura e estrutural, os dois. Eu posso apagar aqui, claro, posso mudar, falar, não, coloca para mim o estrutural. Ou eu posso falar, simplesmente esteja definida, is defined. Tá? Você pode simplesmente definir dessa forma, tá? Ou você pode colocar uma lista. Como eu falei para você, você pode criar uma lista aqui. Daí falar, olha, eu quero colocar aqui estrutural também. Olha só. E aí você está dizendo que colunas que fazem parte da disciplina arquitetura e estrutural. Eu cliquei aqui para adicionar. Ficou claro isso? Tudo bem. Bom, essas definições, tá? Que são feitas aqui, permitem você definir ou especificar, né, quais, como eu falei para vocês, quais os componentes. Esse conjunto de regras, esse monte de regras que vocês estão vendo aqui, é um exemplo de uso do mesmo template, que é o template chamado regra de intersecções gerais. Tá? Esse template número 1, esse SOL1, foi usado para compor todas essas situações. E essas situações são usadas para validar o teu modelo dentro do universo de validação, tá? Então aí você está usando essa regra para finalidade de validação. Ok? Se eu rodar essa regra, claro, depende da extensão e tamanho do seu modelo, né? Vai levar mais ou menos tempo para ele rodar, ok? Ele está rodando, aí está checando para mim em cima do meu modelo, tá? Eu coloquei para rodar a regra, tá? A intersecção, tá, pessoal? Principalmente no caso de intersecções de, de elementos de elétrica com ventilação e ar-condicionado, a intersecção de elementos de elétrica com eles mesmos, esse tipo de listagem assim que vocês estão vendo aqui, que ele coloca como componente 1 vários elementos específicos da área de elétrica, olha lá, para o projeto elétrico, acusando aqui no caso com sprinklers, né, sistemas de incêndio e a parte de, né, ventilação, tubulação e aquecimento, que todos esses elementos aqui dessas disciplinas
estão sendo validados ou checados um contra os outros aqui para verificar a intersecção. Então, a checagem de intersecção no modelo, tá, pessoal, acaba sendo normalmente o tipo de checagem que leva mais tempo para fazer o processamento, que é o que vocês estão vendo aí. Enquanto ele está rodando aqui as checagens de intersecção, né, que é, como eu falei para vocês, um dos itens de validação do teu modelo, tá, pessoal? A intersecção, a gente pode colocar talvez até numa categoria específica de análise, porque é uma atividade de verificação muito utilizada normalmente. Então a gente acaba às vezes colocando numa categoria específica, tá? Apesar de muitos considerarem validação no modelo, mas também é considerado como um item específico que chama-se clash ou intersecção, interferências, né? Entre modelos. Tá vendo que ele achou aqui algumas situações? Na verdade, muitas, né? Se eu quiser saber o total do que ele encontrou para mim aqui, é só clicar aqui em cima. Ó. A regra de checagem geral de intersecção, eu cliquei aqui em cima. E ele me lista aqui que ele achou 176 ocorrências de moderada gravidade, 64 graves e uma de baixa severidade. Se eu quiser saber quais são eles, né, quais são os casos, basta, né, eu clicar aqui, por exemplo, vamos ver nessa categoria aqui, intersecção com sistemas de ventilação ar-condicionado. Vou clicar aqui embaixo, ele me listou, tá vendo? Ele tinha encontrado 44 aqui, moderados, né? Ele me listou aqui quais são, vou pegar um grave aqui, tá vendo? E ele me lista e me mostra aqui, tá vendo? No modelo. Então, se eu clicar aqui duas vezes, ele me destaca quais são, eu vou pegar um específico, esse aqui, tá? Ele está envolvendo quem, ó? Esse caso. Está envolvendo um duto e uma tubulação que está passando dentro dele aqui. Vou pegar um outro caso aqui. Aqui está. Esse aqui dá para ver, fica mais claro porque ele não está dentro, totalmente englobado, né? Aqui você está vendo que existe duto e o tubo aqui, a tubulação, tá? Esses estão sendo considerados graves. Vou pegar um exemplo aqui pra gente. Esse elemento aqui, tá, pessoal? Na verdade, aparentemente é uma saída de ar, de uma tubulação de ar condicionado, tá? Então você pode, lembrando, né, nós vimos aí isso na última aula, você pode, se você quiser, englobar esse problema e verificar em volta dele, tá? Uma forma de fazer isso é usar esse modo aqui, em vez de usar o modo automático, colocar o modo transparente. Tá? Ele vai colocar todos os outros objetos transparentes, deixando somente os elementos envolvidos no problema. Tá? Então você consegue ver uma sombra aqui, na verdade, do que está em volta. Tá? Nesse caso, como existem muitos elementos, uma outra forma de visualizar, bem interessante, é o modo que você clica com o botão direito e coloca aqui Section Box. O Section Box ele faz uma caixinha de seccionamento em volta da tua situação, do teu problema. E isso acaba ficando bem mais claro para você quando você visualiza os outros elementos, certo?
Tá? Se você quiser, ele usa o modo de seccionamento aqui, né, pessoal? Então, como nós já vimos na outra aula, se você quiser usar e aqui ampliar seccionamento, por exemplo, usando o Shift, você consegue aumentar ou diminuir a caixa de seccionamento. Certo? Fica uma lista bem extensa aí de situações diferentes que ele encontrou. Tá? Esse SOL1, então, ele acaba se tornando um elemento, uma regra, né? Um tipo de regra, uma categoria bastante importante, que é a parte de checagem de interferências. Tá? Poderíamos dizer que faz parte da categoria de validação. Vamos pegar outro de validação para vocês verem, por exemplo, que é o SOL 202, que é a validação de espaços do teu modelo, tá? Se eu checar aqui 202, vamos pegar 202 para vocês verem. De novo, eu vou aqui em regras de exemplo, ó lá, vou ampliar aqui e vou procurar pela 202. 202, validação de espaços. São exemplos de uso da 202, tá? Ela tem uma regra só, que é uma regra específica, especialmente criada para esse tipo de validação, validação dos espaços do seu modelo. Ok? Tá aqui. Vamos rodar essa regra e verificar o que ela encontra no nosso modelo. Primeiro vamos ver os parâmetros da regra. O que essa regra ela vai fazer? Ela vai checar por certas características. Primeiro, se existem espaços, se esses espaços incluem determinados componentes, possuem certa tolerância de perímetro, área alocada desse espaço. Área máxima não alocada é essa que vocês estão vendo aqui embaixo. Checar pelo contorno desse espaço é o que ele verifica erros no perímetro do espaço. Quer dizer o seguinte, tá, pessoal? O espaço ele é determinado por elementos que vão contornar esse espaço. Normalmente, paredes, lajes, né, pisos e forro. Tá? Isso vai determinar o que vai formatar o teu espaço. Então você pode pedir para ele checar por esses elementos. Né? Verificar se esse espaço está encostando no topo, tem um elemento no topo definindo a superfície, e na base dele, aqui no perímetro. Ele dá uma tolerância que você pode determinar para ele, tá? Quer dizer, o espaço não precisa terminar na parede. O espaço ele pode acabar até 2,5 centímetros da parede. Ok? Aqui a altura requerida para o espaço, tá? Aqui você tem uma lista de componentes. O que são esses componentes, tá, pessoal? Que são componentes que não são permitidos que se interseccionem com o espaço, tá? Esses componentes, você vê que quando coloca o cursor, você consegue ver até uma explicação de cada parâmetro se você tiver uma dúvida, tá? Essa é uma outra dica que você pode utilizar aqui, tá vendo? O que vem a ser essa altura, tá vendo? Ele diz para você aqui, é a altura mínima para os espaços do teu modelo, ok? Aqui embaixo são componentes, como eu disse, que não podem interseccionar com os espaços. Você não pode ter eles interseccionando. Eles podem encostar na superfície do espaço, mas não interseccionar com eles. Ok?
Estou rodando a regra, clicando em check, né? Ele vai rodar para mim, mostrar. Validação do espaço, tá? Ele achou para mim situações aqui, várias situações, por sinal, tá? Que ele encontrou aqui na validação do espaço. Área não alocada. Essa característica é uma das características que eu quero mostrar para você, bem interessante dessa regra, tá? Ele verifica para você, ele verifica quando está ligado essa opção aqui, tá vendo? Quando você tem essa opção ligada aqui, tá? Ele verifica se existem espaços não alocados, tá? E aqui ele te dá uma tolerância, tá, pessoal? Isso aqui é uma tolerância. É qual que é a área máxima que é permitido para um espaço não alocado. Tá? Vamos supor que você tem um shaft, você não quer criar um espaço para aquele shaft e nomear aquele espaço. Tá? Ele é um espaço técnico que vai ser usado para passagem, tubulação, o que seja. Você pode dar, olha, até meio metro quadrado, tá? Um contorno não alocado de paredes passa, ele deixa passar. Passou de meio metro quadrado, ele vai acusar para você como espaço não alocado. Vamos ver quais os espaços que ele encontrou como espaços não alocados aqui? Olha só. O que vocês estão vendo aqui, ele vai destacar aqui em cor de rosa, tá vendo? Ele está destacando para você espaços não alocados. Ele achou todos esses espaços que vocês estão vendo como espaços não alocados. Dentro dessa categoria tem aqui cada um deles. Vamos ver cada um. Olha lá. Espaços não alocados, tá? No primeiro andar. Dentro dessa categoria dos espaços no primeiro andar, ele tem. Você vê que ele coloca por gravidade os espaços de menor área. Ele coloca na ordem de área de espaço não alocado. Então, por exemplo, espaços pequenos, de 0,54 metros quadrados, aqui, ó. Vamos ver, ele achou um aqui. Ok? Vamos ver qual que é esse espaço. Eu vou clicar aqui, tá? Ele diz para mim qual é e qual é as paredes que envolvem esse espaço. É esse aqui, ó, pessoal. Estão vendo? É um espaço realmente bem pequeno, provavelmente aí uma parte né, de um shaft ou algo parecido aqui para passagem, tá, de tubulação que é vazio, tá, tem paredes em volta. Inclusive ele te mostra quais são as paredes que estão em volta desse espaço. Ok? Tá vendo que ele colocou aqui? Você vê que com baixa gravidade, porque é um espaço bem pequeno. Mas tem situações mais graves que ele coloca em vermelho aqui, que pela área é um espaço que isso foi um erro realmente. Deveria ter sido alocado, provavelmente. Vamos ver que espaço que é esse? É esse daqui de cima. Olha lá, cliquei 2 vezes, ele mostra para mim. Esse espaço deveria ter sido alocado. Tá vendo que ele lista para você, quando você clica 2 vezes, qual que é a área desse espaço? Praticamente aí 10 metros quadrados de espaço, sem nenhuma alocação. Isso foi uma falha do modelo né, que nós estamos colocando aqui para checar. Tá? Ele diz quais são as paredes em volta, que contornam. Esse espaço deveria ter sido alocado e não alocou. Isso é uma das características dessa validação. Isso aqui é um exemplo de mais uma regra de validação de modelos, tá? Ele valida o teu modelo na parte de espaços, tá? Uma regra muito importante, já que os espaços, né, são elementos aí fundamentais para a checagem, né, de um projeto, de um modelo aí BIM, ok? É importantíssimo e fundamental para você ter essa parte de, principalmente, né, de uso dos espaços para finalidades, como nós vimos agora há pouco,
na parte de regras de rota de fuga, como nós vimos, tá? E outras situações que dependem do espaço, o uso do espaço, a circulação, a quantidade de ocupantes por metro quadrado, essa é uma característica que o espaço pode ter, tá? E assim por diante. Ok? Bom, continuando então, né, nós estamos aí verificando algumas regras, são regras de validação, tá? Componentes devem possuir identificador único. Isso aqui, pessoal, é um exemplo de identificação de elementos no projeto. Você pode colocar regras para verificar esse tipo de característica. O Solibri permite até mesmo esse tipo de checagem, que é, por exemplo, a SOL 21. Tá? Se eu carregar um exemplo para vocês verem aqui, vão ver que é bem interessante, né? Deixa eu colocar. Aí, pessoal, alguma dúvida por enquanto? Tem uma? Não, Tranquilo? tranquilo, tranquilo. Legal. Eu vou desabilitar ou remover algumas regras. Antes que você remove uma regra, tá um comentário interessante aqui, é o seguinte, válido, né? Você coloca, se você vai remover uma regra, tá? Ele fala que você possui resultados aqui, tá? Ele vai dizer que você vai perder esses resultados, ou você quer que ele salve, ou ainda que você modificou os parâmetros dessas regras. Como eu modifiquei os parâmetros dessas regras, ele pergunta: você quer salvar esses parâmetros, essas regras ou não? Tá? Eu vou dizer que não. Tá? Se eu quisesse modificar essas regras para acompanhar o que eu alterei nelas, eu teria que salvar. Ok? Você pode clicar por aqui também se você quiser, para fechar. Quando eu fecho a última regra, aqui, vou salvar, tá? Você pode, ele permite você clicar aqui, tá vendo? Ele vai colocar para você aqui, clique para adicionar regras, porque você não tem nenhuma regra carregada, tá? Vou clicar aqui e vou dizer para ele que eu quero adicionar a regra número 21, né, que a gente tinha checado aqui. Eu vou colocar adiciona para mim a partir dos exemplos, mais uma regra que checa a identificação dos elementos. Essa regra, ela vai checar para mim se, olha só, os objetos de espaço, primeiro, possuem a propriedade disciplina, estão aqui no caso, pertencem à arquitetura, disciplina arquitetura. O tipo do grupo de espaço não está definido, tá? Ele vai verificar esses espaços também cujo o grupo, tá? Space Group Type é o tipo do grupo de agrupamento, tá? Que você pode ter do espaço, não estiver definido também. Ele vai checar esse caso. Vai checar aqui propriedade do componente, tá? Número. Se eu clicar aqui, eu posso dizer qual a outra propriedade que eu posso checar, tá? Localização e outras propriedades específicas do espaço, tá? No caso, ele vai checar pelo número e ele vai verificar, primeiro, que o número de espaço tem que ser único em todo o modelo ou dentro de cada andar ou dentro de um grupo de espaços. Tá? A gente vai falar um pouco mais depois sobre grupos de espaços para vocês entenderem como é que você faz agrupamentos de espaços. Você pode fazer isso também. E você faz isso dentro do Solibri. Você não precisa previamente fazer o agrupamento, e ele reconhece isso, claro, mas você pode fazer o agrupamento no software de modelagem, se você quiser. Então, ele vai checar pelo número, e o número de espaço tem que ser único em todo o modelo. Permitir espaços em branco ou não? Formato.
Como que vai ser a formatação? Quantidade mínima de dígitos permitidos, 1. Tá? Os números devem começar sempre com a mesma numeração do espaço, ou devem ser consecutivos também. Você pode dizer que ele quer que essa numeração seja consecutiva, ou seja, ele não vai permitir que você pule, né, uma numeração ou não siga uma ordem consecutiva da numeração. Esse é um exemplo de validação de espaços, por exemplo, que você pode checar no modelo. Tá? Essa é a regra, eu falei, número 21. A 176 ela é muito utilizada para checar o teu modelo numa estrutura geral do modelo. Tá? E você pode colocar para ele aqui verificar também. Olha só, vou clicar aqui e vou pegar a regra número 176. Model Structure, estrutura do modelo. Vou dar um OK aqui para abrir. Essa regra, esse conjunto, né, de regras 176, utiliza a mesmo template, o mesmo tipo de regra, né, mesma categoria, para checar diferentes características da estrutura do modelo. Todas utilizando 176. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Regras, parâmetros e regras. Ok? O que ele vai checar para a gente? Bom, ele pode checar várias características relacionadas a uma série de propriedades ou características que o seu modelo, né, dentro de uma questão estrutural, deve possuir. Ok? Então, primeira checagem, ele checa o que para você? A hierarquia de conteúdo do seu modelo. Tá? Essa hierarquia, ela segue, né, o princípio de que você tem que ter, na verdade, um edifício. Esse edifício tem que fazer parte de um site, de uma localização. Dentro desse edifício você tem andares. Dentro desses andares você vai ter componentes. Esses componentes, se forem paredes, eles podem possuir portas e janelas dentro dessas paredes. Ok? Essas características hierárquicas é o que está checando aqui. Ele está selecionando essa opção. E não selecionou nada aqui, só essa opção. Ok? Aqui embaixo, ele está checando usando a mesma regra, só que com parâmetros diferentes. Ele está checando direção de abertura de portas. Essa opção vai verificar se todas as portas do modelo possuem indicação de abertura, direção de abertura. Isso é importante, né? Porque se tiver uma porta que não tem a direção de abertura definida, uma porta de abrir, né, tipo porta de abrir, que não tem a direção de abertura, você pode ter um problema de interferência dessa porta com algum outro elemento, né, ou alguma característica que pode te atrapalhar na circulação do teu projeto. Lembrando que a direção de abertura da porta é algo relevante também para a rota de fuga, correto? Essa outra regra está checando os pisos da edificação, building floors, né, que são os andares, na verdade, da edificação, tá? Verificando por algumas características. Primeiro, checa se existem andares vazios, andares que não possuem nenhum componente. Isso seria um erro, né? Claro, seria algo que pode ser acusado como um erro, como uma ocorrência, ou não, né? Se você desligar aqui. Aqui, no caso, ele está considerando para checar esse tipo de coisa. Checar por elevação dos andares. Isso aqui, é claro, é uma situação de interferência que você teria caso você tenha no seu modelo andares distintos que possuam a mesma elevação coincidente. Aqui ele vai checar por nomes dos andares. Tá?
Andares que possuam o mesmo nome, né, ele considera como uma ocorrência. Certo? Você vê que tudo usando o mesmo parâmetro, tudo usando a mesma regra, né? Mesmo template que nós chamamos, a mesma regra. Essa regra 176 está sendo usada para fazer várias verificações diferentes. Aqui ele está checando por hierarquia na parte estrutural. Aqui é estrutura, tá, pessoal? Está verificando na disciplina de estrutura, andares vazios, né? Elevações andares, etc. Só que dá na disciplina de estrutura. Ok? Se eu rodar essa regra aqui, você vê que ele é bem rápido. Essa regra ela é relativamente rápida para checagem. Ok? Bom, ele listou para mim aqui apenas um problema, né, pessoal? Olha só. Né? Esse meu modelo, estruturalmente, a validação, né, nessa etapa de validação, ele está bem, vamos dizer, bem construído nesse meu quesito, que é a parte de estrutura do modelo. A hierarquia do modelo inteira está ok. O teu modelo está hierarquicamente correto, ok? O verdinho aqui diz que está ok. E esses dois itens, os andares, a edificação e a estrutura também estão ok. A direção de abertura de porta, ele encontrou um caso aqui. Vamos ver que caso que é esse? Olha só, eu vou clicar aqui embaixo. E eu clicando aqui, ele vai me mostrar que caso que é esse. Deixa eu desligar, eu desliguei o sectioning aqui, para ele aparecer novamente para mim, todo elemento. Aqui para ele mostrar tudo, tá? E voltar aqui para ele me mostrar quais são essas duas. Aqui no caso são duas portas, né? Que não tem direção de abertura, porque na verdade fazem parte aqui dessa estrutura essa caixilharia que provavelmente ou é deslizante, né? Na verdade são portas deslizantes para acesso a esse ambiente, portanto não tem direção de abertura, tá? Ou pode fazer parte, que é o caso aqui, né? De uma parede cortina, tá? Isso é uma caixilharia, ok? Define essa divisão aqui desses ambientes, o acesso a esse ambiente. Portanto, não tem mesmo nenhuma direção de abertura, e isso não é, no caso, é uma característica, não é um erro desse projeto. Tá? Ok? Dá para ver, colocando em modo transparente, é bem claro, né? Dá para ver que é para acesso a esta área técnica aqui, na verdade, faz parte aqui dessa parte de acesso aqui, onde tem o acesso do chiller aqui, né? O chiller aqui em cima. Talvez se você tiver alguma dúvida sobre um elemento específico, tá? Lembrando, né, pessoal, você pode sempre selecionar ele usando essa opção Info aqui. Você sempre pode selecionar o elemento e vir aqui e visualizar quais as características desse elemento. Por exemplo, eu quero saber que andar que está esse elemento. Como é que eu faço? Né? Você pode clicar com o botão direito, verificar as propriedades. Você pode clicar ele, como eu fiz, selecionar e clicar aqui em localização. Ele vai te dizer que isso pertence ao andar first floor, primeiro andar. Ok? Validação. Validação de estrutura, nós vimos agora em 230. Tá? É uma verificação também de espaços. Se todos os espaços possuem nomes, por exemplo. Tá? Mais uma validação envolvendo espaço. (230). Esse template é um template já bem mais, vamos dizer assim, versátil, né? Porque o Solibri ele tem templates de verificação que são bem específicos.
aqueles de estrutura, por exemplo, que verifica especificamente uma coisa, tá? Que ele vai verificar. E tem templates que são meio que coringas. Um dos templates coringas é esse template 230, que ele checa por propriedades do seu dos seus elementos, ele verifica propriedades, ele cruza essas informações de propriedades com outros elementos a partir de certas filtragens. Ou seja, ele acaba sendo um parâmetro, uma regra bastante flexível e bastante versátil. Tá? Eu vou abrir ela aqui para vocês verem como que ela é composta, tá? Como que ela é montada. Enquanto isso, verificar se tem alguma dúvida. Aqui nós temos, nessa 230, pessoal, então vamos lá. Eu vou falar aqui sobre esse template 230, que ele é muito, como eu falei, versátil para criar situações as mais diferentes possíveis aí, em termos de checagens, tá? Então vamos entrar nos parâmetros e entender como ela funciona. Aqui no caso, essa regra está checando por colunas, tá? Só para vocês entenderem aqui, olha, 230 checando pela propriedade e checa pelo diâmetro de colunas, olha lá, que tenham uma altura significativa, uma altura específica, tá? Que é definida aqui. Então vamos lá. Só para vocês entenderem como que ele está fazendo essa checagem. É fácil entender, basta você ler o que tá, em cada linha está definindo aqui e como que funciona essa regra, tá? Esta regra, ela funciona assim, ela está checando quais componentes, os que estão listados aqui. E está checando o quê? Esses parâmetros que estão aqui, requisitos. Tá? E os resultados serão listados ou categorizados a partir dessa característica aqui. Então, de novo, primeira tabela define quais componentes que vão ser checados. Segunda tabela define quais os requisitos para esses componentes. E aqui a listagem dos resultados de ocorrências eventuais que aconteçam. Então vamos lá. Quais componentes vão ser checados? Colunas. Nessa primeira linha diz que vão ser colunas cuja propriedade, tipo do perfil, seja igual circular. Então ele vai checar somente por colunas cujo tipo do perfil seja circular. E, né, tá aqui, ó, colunas cujo comprimento, certo? Propriedade de comprimento, seja maior ou igual a 5 metros. Quais os requisitos que essas colunas que passarem nessa filtragem aqui tem que ter? O diâmetro delas tem que ser maior ou igual a 40 centímetros. Vamos ver? Rodando, checagem. O que aconteceu aqui? Ele não está colocando nenhum problema, não listou nenhum problema, e não está me mostrando o ok também. O que isso significa, pessoal? Esse tracinho significa que ele não encontrou nenhum componente que atenda os requisitos que estão aqui. Não existe nenhum componente no modelo, tá? Provavelmente não existe nenhuma coluna com perfil circular nesse modelo. Tá? E uma coluna perfil circular que tenha uma altura maior ou igual a 5 metros. Ok? Essa situação é uma situação que eu criei aqui como filtragem. De novo, tracinho significa não encontrei ninguém que atenda esses requisitos. Tá? Vocês viram que esse parâmetro
230 pode ser usado para as mais diferentes aplicações. Tá? Mais diferentes aplicações podem ser utilizados na prática para, né, checar aí características diferentes do modelo. Essa 230 é muito utilizada. Tá? Tem uma outra que é a 231 também. Nós vamos falar sobre a 231 mais para frente, que é a propriedade que checa parâmetros com outros parâmetros. Né? Verificação, cruzamento de informação entre parâmetros. Bom, continuando então, vamos aproveitar que nós temos aí pela frente mais ou menos uma meia hora ainda aí, né? Nós vamos verificar a parte de uso dos templates, já entrando na utilização pelo Rule Set Manager, né? Pelo gerenciador de regras, ok? Onde você constrói, né, a partir dos templates essas regras que nós temos aqui, que vocês estão vendo alguns exemplos, ok? Verificar se eu não esqueci nenhuma importante na parte de aqui são os exemplos, como eu falei para vocês. Essa pastinha, tá? Ela contém exemplos e montagens de regras a partir dos templates, como eu já disse para vocês. Tá? Se você quiser entrar em todas as regras da parte de arquitetura, por exemplo, né, as que estão criadas aqui no Solibri, já vêm, né, pré-definidas aqui, você pode acessar a pasta aqui, Architectural Rules. Aqui tem vários tipos de interferências diferentes. Checagem prévia para análise energética. O que ele faz nessa regra? Ele verifica se tem parâmetros necessários para esse tipo de checagem. Olha lá. São várias propriedades. Está vendo que é uma quantidade grande de propriedades? Tanto para os espaços não alocados, bordas dos espaços, tá vendo? São características importantes, necessárias quando você quer pegar o modelo e fazer uma análise energética desse modelo. Ok? Um lugar interessante para começar também praticando regras, tá? É esse Getting Started aqui, tá, pessoal? Olha lá. Esse Getting Started é um lugar interessante para você abrir. Ele vai te listar um conjunto de regras para você fazer checagens iniciais do seu modelo, tá? Uma outra categoria que eu quero comentar para vocês aqui, importante, tá? É a categoria de regras para checagem de projeto, tá? Essa aqui. Aí você está checando propriedades específicas que você quer que exista, que você precisa que existam, sejam seguidas como normas aí na parte de projeto, ok? Nessa categoria tem alguns templates mais utilizados, tá, pessoal? São esses aqui que eu vou colocar para vocês separadamente aqui, para a gente conversar sobre eles, ok? Esses checagens ASOL, por exemplo, 37, tá? Área total de espaço em cada andar. Isso aqui é uma regra importante. Você pode definir a 36, que é os requisitos de espaço, e a 161,
que pega a distância entre espaços. Aqui é a categoria de validação que eu tinha falado para vocês, certo? Isso aqui é validação. Tá? Esse primeiro aqui, como eu falei, também muito utilizado para, claro, para a parte de interferência, checagens e colisão. Ou, se preferir, né, como é conhecido muito por clash, ok? Interferências. É uma outra categoria. A terceira categoria que nós estamos vendo agora é a categoria de projeto. Ok? Nessa categoria de projeto, verifica-se propriedades, características relacionadas à parte projetual, tá? Como propriedades, por exemplo, de espaços, space requirements. Essa regra é uma regra fundamental que checa certas propriedades e características e requisitos de espaços. Como que funciona? Olha só. Eu vou entrar aqui. Space Requirements 36. Olha só, vocês estão vendo aqui? Essa regra vai checar para você essas propriedades. E você vê que você pode colocar uma listagem. Vocês estão me ouvindo aí direitinho? Sim. Ah, tá bom. É porque às vezes fica muito quieto aí, eu fico em dúvida se são vocês que estão compenetrados ou realmente a internet caiu. Voltando então, olha só. Aqui, tá vendo? Ele usa aquela classificação de uso do espaço que eu tinha falado para vocês. Dentro da classificação, olha só que interessante. Ele coloca para você, nessa montagem, nessa tabela, qual é a contagem necessária, requisito, olha lá, required count, qual é a quantidade de espaços que tem que ter com aquela classificação, qual é a área desejada, tá? Essa área desejada para esses espaços com essa característica. E a tolerância permitida. Ok? Para a área de conferência, tá? Olha lá. Lobby, corredores, tá? E ele vai colocando para você, na verdade, pessoal, essa classificação, essa listagem aqui, tá? Normalmente você vai trazer ela de um Excel, tá? Porque você vai ter uma lista normalmente extensa de propriedades e características que são, regras, né? O programa, vamos dizer, o programa de espaços que você vai ter no teu projeto, que você deseja para o teu projeto. Tá? O Target Area Scope, aqui tá vendo? A área alvo, a área desejada, é calculada a partir dos espaços individuais. Tá? Quer dizer, cada espaço tem que ter essa área pré-definida, tá? Você não pode ter pelo total, tá? Se você clicar aqui, vai pegar pelo total. Então, se você rodar essa regra aqui, vamos lá, só para vocês verem o resultado. Uma dica, tá, pessoal? Olha, eu quero rodar essa aqui, não a de cima. O que eu posso fazer? Para não perder tempo rodando essa regra de cima, eu vou clicar com o botão direito e vou desabilitar ela. Tá? Essa é uma dica que você pode usar para ele não ficar perdendo tempo calculando isso aqui. Eu quero que ele calcule esse de baixo. Ok? Vamos ver o que ele encontrou e o que ele está dizendo para mim que foi encontrado aqui como característica dessa categoria aqui de regras de projeto. Ok? Olha lá, nome, conference, né? Área de conferência, tá?
Você vê que ele não encontrou, ele tá acusando um erro aqui, e ele está dizendo para você aqui embaixo o que está acontecendo. Por exemplo, nessa parte de espaços. Isso aqui foi um erro que ele encontrou, que é o seguinte, tá? Uma ocorrência, né? A edificação deveria possuir pelo menos um espaço com o nome conferência e a área de 25 metros quadrados, aproximadamente 25 metros quadrados, mais ou menos 5%. Seria o quê? 23.830, 26.338. Mas não possui nenhum. Aqui, ó. Em todo o modelo ele verificou isso. Então isso aqui é uma situação de erro, de falha, né? De acordo com o teu programa de espaços. Deveria ter um espaço dedicado à conferência. É o que diz a minha regra. Tá vendo aqui? Certo? Espaço corredor. Nenhum espaço dedicado, tá? Ou que seja, que foi localizado no modelo, tá? O nome corredor e essa área. Aqui uma outra situação. E aqui está encontrando uma outra situação. Ele encontrou 2 espaços com o nome corredor, mas que a área desses espaços não coincide com nenhuma área pré-definida na tabela para esse espaço corredor. Tá? Na minha tabela, ele define que os espaços de corredores têm que possuir, olha lá, vou listar aqui por nome, tá? Deixa eu ver se consigo mostrar, tem que mostrar separado, olha lá. Tá vendo aqui corredor? Tem que ter pelo menos um espaço, mais ou menos 6,5 metros quadrados, mais ou menos 10%, 10 metros quadrados, aproximadamente, mais ou menos 10%. E aqui embaixo mais situações, 21 metros quadrados, 6,5, cada um tem que ter pelo menos um espaço, tá? Pré-definido. Aqui mais 2 casos. Tá? Então, aqui ele está dizendo que ele encontrou corredor, 2 corredores, mas que não atendem essas características. Esses corredores estão aqui. Tá? Olha lá. Tirar do modo transparente e deixar no modo automático, fica mais fácil visualizar. Olha lá. Esse corredor, tá? Ele possui quase 51 metros quadrados. Isso não está previsto na minha tabela de espaços e programas de espaços pré-definidos. Que é essa tabela. Bom, isso é um exemplo de uma regra que está checando regras de projetos, tá, pessoal? Então eu queria mostrar para vocês uma situação de uso desse tipo de regra. Vamos checar uma outra situação aqui, que é a regra 37. Essa regra é muito interessante também, que ela checa os espaços, mas por andares. Vamos lá? Dentro dos exemplos, olha lá. Tá? Essa pasta de exemplos, tá? Só para vocês saberem, essa pastinha de exemplos de regras, ela é instalada automaticamente junto com o Solibri. Tá? Todos vocês possuem junto com o Solibri essa pasta de exemplo. E todas essas também. 37, tá? Que são as observações do que eu devo seguir quando for usar essa regra. Ele te dá algumas observações ali. Estão me ouvindo aí? Sim. Tá. Olha só, o que está dizendo essa regra aqui, pessoal? Regras, parâmetros, aqui. Esse template é usado para definir limites de área mínimo e máximo para cada andar da tua edificação. Tá? É uma checagem bem importante,
Bem simples, mas bem importante, certamente. Então, piso, para cada andar, você pode estipular o mínimo e o máximo desejado de área para cada um deles. Se o seu projeto não seguir isso, ele vai te acusar essa situação. E foi o que aconteceu aqui. Primeiro andar, tá? Ele está dizendo que está ultrapassando o limite, né, máximo. O limite máximo dado era 185. Né? Aqui você tem a definição em metros quadrados. Tá? Você vê que esse espaço aqui ele ultrapassa bastante o limite pré-definido aqui, ó, 185 mil metros quadrados. Ok? Que era o sugerido. Ok? Seria de 5 metros quadrados, né? Ele está seguindo aqui, ele está dando 2.451, tá? Esse é o que foi dado aqui. Mesma situação, segundo andar. Segundo andar está ultrapassando também. Ele está dizendo qual é as características pré-definidas para ele. Essa regra 37, portanto, ela é bem prática, bem fácil usar. Olha só, ainda em projetos, distância entre espaços, SOL 161, vamos entender essa regra. Mas essa sequência que eu estou seguindo aqui, pessoal, é uma sequência legal, sugerida para vocês fazerem depois em casa, ou aí na empresa, na secretaria, testando, né, diferentes regras e vendo qual é a característica de cada uma delas. Essas categorias, tá, são importantes para cada tipo diferente de categoria, diferente de uso de checagem. Então, aqui essa 161, ela vai checar distâncias entre espaços. Tá? Olha lá, 161. Distâncias entre espaços. Vamos lá, olha só. Checagem de distâncias entre espaços, vamos ver as regras. Quais são os parâmetros da nossa regra? Tá? Ele diz o espaço aonde começa a distância, a checagem da distância, e aí o espaço final, destino. Mais uma vez, nós temos a situação de uso de que classificação? Para definir qual é o nome dos espaços de início e final. Qual é a classificação? Uso do espaço, Space Usage. Então a classificação Space Usage, uso do espaço, é mais uma vez a classificação que está sendo utilizada. Ok? Por isso vocês estão vendo, né, que classificação é uma característica, uma propriedade muito importante que você tem que estar com ela bem afiada, conhecendo bem o funcionamento e utilizando para poder ajustar o modelo para as necessidades que vocês possuem. Então a classificação, uma vez mais, é uma propriedade ou é um recurso do Solibri que trabalha em par com as regras. Vamos lá. Espaço inicial. Essa regra está checando o quê? Começando do espaço de conferência, qualquer espaço que faça parte da classificação conferência, tá? Que seja classificado como um espaço para conferências, ele tem que ter uma distância mínima ou máxima, não pode ultrapassar uma certa distância, ao espaço de lobby. Com que requisitos? Vamos ver os requisitos? Eu vou clicar 2 vezes aqui, ele me mostra os requisitos. Olha só. Esses espaços, em primeiro lugar, eles têm que estar no mesmo andar. Esse espaço, o espaço de conferência, tem que estar no mesmo andar que o espaço de lobby. Tem que ter um espaço de lobby, usado para lobby, ou recepção, né, no caso, nesse mesmo andar. Você não pode ter andares distintos. Essa é uma regra de projeto que está sendo determinado. A distância máxima,
não pode ultrapassar a distância, né? Não pode ultrapassar a distância máxima de 4.572 metros. Ok? Você pode estipular uma distância mínima se você quiser também. Nesse caso aqui não foi estipulado, quer dizer, quanto mais próximo, melhor, vamos dizer assim. Ok? Como que vai ser calculado a rota de distância? Tem duas opções. Rota, tá vendo? Reta, assim, ortogonal, como vocês estão vendo aqui embaixo. Ou a rota direta, né? Rota direta entre os espaços, tá vendo? Entre as portas de acesso de um espaço até a porta de acesso do outro. Caminho mais curto, né? Vamos dizer assim. E aqui você tem essa rota. É assim que ele está calculando esse método desse jeito que está aqui. Outra característica que ele está checando é banheiros, né? Espaços que estejam dentro da classificação banheiros, até o corredor. Deve ter que distância? Não, agora não é distância. Ele está definindo o quê? Acesso direto. Banheiros para corredores tem que ter acesso direto. Então tem que ter sempre um espaço de corredor fazendo face, né, vamos dizer assim, dividindo com o espaço banheiro. Espaço direto. Tá vendo? Então aqui não faz sentido, né? Quando você coloca espaço direto, né, ele não vai utilizar esses parâmetros aqui, ó, de distância máxima e distância mínima, ele vai ignorar. Tem que estar localizados no mesmo andar também, é claro, é óbvio, porque na verdade são espaços de ligação direta. Tá? Então essa característica é uma característica importante que você pode checar usando a 161. Esse tipo de checagem, que é que eu estou rodando agora, ele acabou de rodar e ele verificou, né? Para minha sorte aqui, ele verificou que está tudo ok. Beleza? Não tem nenhum espaço aqui que não esteja atendendo essas minhas regras que eu tinha definido. Continuando, a 161 distâncias e essa 19, que é bem importante, eu quero encerrar com ela aqui, que ela é bem interessante aqui para que vocês, para utilizar nessa parte de regras de projeto, né? Nessa categoria que nós estamos aqui, ok? SOL 19, vamos carregar aqui, desabilitar essa, vamos carregar a 19, olha só. A 19 vai checar para você aberturas, as aberturas de janelas, tá? E portas que você vai ter também, né, no seu ambiente, nos seus espaços. Você vai criar essas regras de abertura. Olha só. Está usando Space Usage como classificação dos espaços. Taxa mínima de abertura e taxa máxima de abertura, 10%, 50%. Tá? Tem os dois limites, mínimo e máximo. De acordo com a classificação e o nome da classificação, tá? Ele vai verificar se atende essa taxa de 10% e 50%, ok? Utilizando aqui, ó, essa propriedade. Qual é a propriedade? Tá? Ele vai considerar o quê, pessoal? De acordo com a área do espaço, tá? Ele tem que estar nessa faixa de 10% e 50%. Você tem, no caso de classificações, áreas técnicas, qualquer área técnica, tá? Vão ser ignorados, tá vendo? Essa lista que vocês estão vendo aqui embaixo são os espaços ignorados, tá? Então tem circulação, área técnica, elevadores, laboratórios, estacionamentos,
né? Vagas de estacionamento, área total de estacionamento, na verdade. Okay? Armazenagem, banheiros, tá? WC também está incluso aqui dentro dessa classificação. Qualquer espaço que faça parte de qualquer classificação e tenha qualquer tipo, que tenha o nome corredor, também vai entrar na lista de espaços ignorados. Tudo que não estiver nessa lista, tá? Todos os espaços que não estiverem nessa lista, vão incorrer aqui nessa faixa de abertura. As aberturas são calculadas descontando o frame, quer dizer, o quadro de janela, tá? O quadro de janela vai ter uma largura que ele está considerando de 4 centímetros. Ok? Você pode, se você quiser, definir uma propriedade específica de abertura dizendo qual que é a tua abertura para certas classificações diferentes de áreas de abertura. Você pode colocar isso aqui. O que quer dizer, significa o que, pessoal? Quando você coloca isso aqui, você define, tá? Você vai definir uma propriedade que vai reger qual que vai ser a área considerada de abertura para determinadas janelas, por exemplo, e mesmo portas que você tenha, tá? Nos seus elementos, janelas e portas, usando uniformity, tá? Olha lá, classificação, certo? E para cada classificação, você pode colocar qual que é a largura e a altura total para aquela categoria de janelas, tá? Se você não colocar nada aqui, ele está seguindo o quê? O default, que é 4 centímetros de quadro, né? 4 centímetros de borda que ele vai descontar, tá? E o resto vai ser considerado como abertura. Se eu rodar a minha checagem, ele achou várias situações aqui, hein? Olha só. Situações que não estão entrando naquela lista de exceções e, portanto, deveriam ter 10 a 50% de abertura de espaço e não estão seguindo isso. Ó, tem espaço de laboratório aqui, por exemplo. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Esses espaços. Esse espaço de laboratório, ele possui janelas, mas atingiu 8,9% e deveria atingir no mínimo 10% da área total do espaço, deveria ser janelas, tá? Ventilação, iluminação, tá? Deveria ser pelo menos 10%. Ele está chegando a 8,9%. Portanto, ele não atendeu essa minha característica. Eu tenho várias outras situações aqui que ele está encontrando. E ele sempre, quando ele mostra para você, ele sempre mostra. Ele é bem didático, né? Ele te mostra aqui qual que é a área, o percentual, aliás, que foi encontrado. Isso aqui varia muito, né? Tem situações de 4,9%, 3,9% aqui, tá? Quase 4%. Né? São situações menores, né? de menos área. Okay? O nome dos espaços, você pode definir, pessoal, tem várias maneiras. Na verdade, o que você vai procurar seguir? Qual o software de modelagem que você está utilizando, tá? E, nesse caso, aonde que você coloca o nome do espaço nesse software? Quando você faz isso e exporta o IFC, o espaço, ele vai vir com a nomeação. Quer ver? Deixa eu abrir um espaço aqui no meu modelo, pegar a parte de arquitetura, né, que contém a parte de espaços, okay? Pegar aqui no primeiro andar, espaços. Olha só,
Isso aqui, se eu clicar nesse espaço, ele vai me mostrar como que foi, nesse caso, esse modelo, como que ele colocou a identificação no nome, tá vendo? E aqui ele diz aonde que está e está no próprio campo o nome. Porém, pode acontecer que quando você coloque um nome para um espaço, por exemplo, no software de modelagem que você esteja usando, que seja, por exemplo, um Revit, tá? Ou um Vectorworks, um ArchiCAD, qualquer um desses programas, você colocou lá o nome no espaço, a tendência é ele procurar preencher esse campo nome. Mas pode ser que ele preencha o campo tipo. Tá? Se ele preencher qualquer um dos dois, observem que na classificação eu consigo acomodar tanto um quanto o outro. Olha só, eu vou entrar nas propriedades de classificação. Tá vendo que nas regras de classificação eu posso usar tanto o tipo como nome? Por isso que existe a classificação. A classificação permite a definição de uma determinada classificação a partir do tipo, a partir do nome, da combinação entre eles, se você preferir, tá? O nome está aqui, né? Ou do layer, da camada, tá vendo? Você pode colocar também o layer como um determinante da classificação. Então, para isso que existe a classificação, você consegue acomodar várias situações diferentes com diferentes modeladores que você esteja utilizando, tá? Então, respondendo à pergunta do Hilbert, tá? Na verdade, o nome, normalmente, ele vem no campo nome, tá? Ele vai vir aqui no campo nome do espaço, tá? Normalmente, ok? Mas pode acontecer ele vir, tá? No campo tipo, ou mesmo fazer tipo de um layer, ou uma parte de um layer, por exemplo, específico, ok?